Outra área da ciência que vem somando muito na qualidade de vida dos pacientes é a fisioterapia. E para compor a equipe de profissionais que participaram da For Life, edição Janeiro Branco, temos a participação do fisioterapeuta Rogério Almeida Nascimento, com pós-graduação em dor crônica pela USP e fisioterapia esportiva pela Unifesp. Obrigado pela participação, Rogério. Obrigado por estar trazendo essas informações, essas novidades para a gente estar somando na vida, né, na qualidade de vida dos pacientes, no dia a dia dos pacientes. Para a gente falar um pouquinho dessas técnicas, né, que você executa tanto aí no consultório, eu queria conhecer um pouquinho da sua formação, né, que você falou, que com pós-graduação na USP, Unifesp, experiência em dor crônica. Me fala um pouquinho. Para essa parte do Janeiro Branco, né, que fala muito sobre o problema emocional, isso entra muito em discussão para a própria parte dos pacientes com dor crônica. Então, a gente sabe que o paciente com dor crônica, depois de muitos anos de dor, esse problema que eles vêm trazendo de dores recorrentes e que às vezes não funcionam com tratamentos convencionais, muitas vezes está ligado à alimentação e principalmente à questão emocional. Então, essa questão emocional deles vão piorando o quadro deles a cada dia mais, e esses quadros piores deles, eles vão trazendo problemas musculares, que são trazidos com pontos gatilhos, que hoje a gente considera, a maior parte dessas lesões, a gente chama de síndrome dolorosa miofacial. Então, muitas vezes esse ponto gatilho, ele irradia dores, ele traz dores durante o dia todo, trazendo problemas para ele para dormir, para se alimentar, para descansar, trabalhar, problemas até mesmo dentro de casa, com a família, né? Então, esses trigger points, esses tender points que vão causando essas pioras de dores, a gente utiliza algumas técnicas, depois de uma boa avaliação, que ajuda muito a aliviar. Algumas técnicas que a gente utiliza são a própria correção postural, liberação miofacial, dry needling, que é o agulhamento a seco, dígito pressão, que também vai liberar esse ponto gatilho, e alongamentos convencionais para tentar relaxar essa musculatura que o paciente traz muita dor. Umas perguntas que os pacientes sempre me fazem, e eu sempre procuro achar alternativas aí científicas que não sejam só medicamentosas, né, inclusive para tratar meu paciente, é a questão de dor, né, de dor por alguma postura, de dor por alguma execução incorreta de exercício, de dor por alguma postura, por uso de salto alto. O que você indicaria, por exemplo, uma pessoa jovem, né, que faz atividade física e que tem uma dor crônica em alguns pontos do corpo? Quais as técnicas mais indicadas, né? Então, primeiro a gente faria uma avaliação para saber qual que é a causa dessa dor. Se é devido a um problema emocional, como a dor crônica, se é um problema de erro de exercício, ou se a pessoa já tem um problema, uma lesão mesmo, instaurada ali naquela região. Então, depois que a gente conseguir avaliar bem essa região, existem inúmeras técnicas que a gente pode conseguir utilizar ali. Às vezes, uma própria correção do movimento, do exercício, do esporte desse atleta, já vai facilitar muito, né? A própria correção para fazer com que os músculos trabalhem corretamente, sem levar uma sobrecarga articular ali. Se for um problema mais muscular mesmo, por sobrecarga, existe a liberação miofacial que ajuda muito, né? O dry needling para tirar essas tensões, se existir algum ponto gatilho ativo ou latente, a gente vai conseguir usar muito. E depois um trabalho de correção postural, se a gente perceber que o problema é mais postural também. A técnica que está bem alta é a questão da liberação miofacial. Explica um pouco, só para os pacientes entenderem melhor como que é essa técnica, o que ela busca, qual a finalidade, é cara, quantas vezes por mês tem que ser feita? Ótimo. A liberação miofacial a gente trabalha muito, né? Para quem não sabe, assim, todo o nosso músculo ele é recoberto por uma fáscia, como se fosse uma membrana, né, que a gente chama de miofacial. Essa membrana ela pode ficar aderida ao músculo e à pele, né, dificultando algum movimento ou trazendo dor. Então, essa técnica ela consiste em fazer movimentos com pele e músculo para tentar soltar essa fáscia. Então, essa fáscia sendo liberada, a gente vai melhorar o movimento, a gente pode aliviar uma dor. Para quem é fisiculturista, por exemplo, a gente pode melhorar os cortes visíveis para a competição. A gente pode melhorar um alongamento, uma pessoa que tem alguma
dificuldade em algum movimento, um ombro um pouco mais travado, a coluna um pouco mais travada, a gente consegue soltar essa musculatura também com a liberação miofascial. Então, ela tem vários benefícios que essa técnica pode trazer. Entendi. E a gente trouxe também 3 modelos que participaram com uma queixa específica cada um, tá? Eu vou chamar um por um e eles vão apresentar a dor na região que tem, eles vão responder se você tiver alguma questão, alguma pergunta para fazer, para a gente tentar investigar aquela dor que ele tem e para você propor qual que seria o melhor tratamento. Tá, tudo ótimo. certo? Vamos lá então, modelo Marlon. O modelo Marlon, ele é lutador de jiu-jitsu, então ele tem uma musculatura bem desenvolvida mesmo. O Marlon, qual que é a sua queixa? Então, eu tenho uma dor aqui na região da escápula, devido ao esporte de contato e jiu-jitsu, né? Então, sempre ela acaba me prejudicando muito na hora da luta. Bom, vamos lá. Analisando ele rapidamente aqui, eu vou virar ele um pouco para a câmera. Então, ele refere dor nessa região escapular. A gente observa que esse ombro dele aqui ele tem um pouco de protusão. E essa protusão, com certeza, ele faz uma leve extensão aqui desses músculos da região escapular. A região de dor dele, pelo que ele me fala, é bem centralizada aqui, entre a escápula e a coluna. Tem um músculo chamado romboide aqui. E esse músculo entrando em muita atividade pela luta, pelo contato, ele acaba se contraindo e também criando aqui um ponto gatilho. E esse ponto gatilho ele pode ser latente ou ativo. Se for ativo, ele pode irradiar para braço, para cabeça. Se for só latente, ele vai ficar só localizado na região. Técnicas que a gente utiliza para funcionar muito para aliviar a dor dele. Obviamente, a liberação miofascial, alongar essa musculatura toda e técnicas de dry needling, que é o agulhamento a seco. A gente vai dissolver esse ponto gatilho e aliviando essa dor dele. Obrigado, Marlon. Respondido? Obrigado. A outra modelo é a Karina. Vamos lá, a Karina tem outra queixa diferente. Bem-vinda, Karina, obrigado. Às vezes, doutor, eu tenho uma dor na lombar que irradia pelas pernas. Então, observando ela aqui, rapidamente a gente já vê um problema que é o salto alto, né? Muitas vezes esse salto alto anterioriza o corpo dela e para ela não cair, ela joga a coluna para trás. Então, ela faz uma hipelordose aqui. E essa hipelordose pode trazer uma sobrecarga também. Irradiando para a perna, aí a gente pode ter um problema de hérnia de disco, a gente pode ter uma protusão, abaulamento discal, ou também um ponto gatilho de glúteo médio, né? Numa avaliação, nós iríamos avaliar isso aqui. Se ela tiver um ponto gatilho de glúteo médio, ele pode referir a mesma coisa, ele pode irradiar para a perna como se fosse um problema de hérnia de disco, ou uma síndrome também dolorosa miofascial, ou uma síndrome do piriforme. Então, isso numa avaliação nós conseguiríamos identificar qual que é o problema e poderíamos corrigir isso utilizando técnica de RPG, liberação miofascial, dry needling, né? Tudo isso aqui pode dar uma boa ajuda para ela. Obrigado, Karina. E o último, né, participante vai ser o Kaique, que também tem outra queixa diferente. O Kaique, ele pratica atividade física e ele tem uma queixa diferente. Por favor, Kaique, bem-vindo. Então, doutor, com frequência eu sinto dor na coluna vertebral. Aqui. Bem aqui em cima. Então, no caso dele, a gente consegue observar também que ele tem um pouco mais de retificação, tanto da torácica, e uma anteriorização da cervical aqui, causando uma leve hipelordose, com o iniciozinho aqui de uma retificação. Provavelmente no treino dele ele deve fazer alguma movimentação mais sobrecarregada de um lado do que do outro, porque a gente observa que o trapézio de um lado para o outro ele é diferente. Um lado aqui ele é mais desenvolvido e do outro lado é menos. Então a gente tem um desequilíbrio muscular aqui. Todo desequilíbrio muscular também traz dor. E aí a gente teria que avaliar, ver qual que é a causa específica, se é um desequilíbrio muscular ou se é uma alteração postural ou um erro de treino. Isso na avaliação a gente conseguiria identificar. E aí o trabalho para ele aqui inicialmente seria muito bom, é um trabalho de RPG, né, para reeducação postural, e depois corrigir os movimentos errados, né, com essa diferença de músculo aqui, a gente fazer um trabalho de liberação miofascial também, para tentar igualar ao máximo possível essa musculatura. Perfeito, obrigado, Kaique. E aproveitando seus conhecimentos, inclusive, Rogério, eu sei que você é graduando em Educação Física, tem algumas perguntas que são constantes, né, na minha rede social, inclusive, que é a questão de quando fazer jejum, né, do jejum para fazer atividade física. Quanto que você indica para os seus pacientes? Quanto que é indicado o jejum? Então, normalmente, o paciente para fazer o aeróbico em jejum, normalmente é feito pela manhã,
né, nas primeiras horas. E a estratégia para usar isso é para emagrecer mesmo. Então, é para pegar aquele índice glicêmico baixo dele ali, para aproveitar com que ele não utilize, né, os açúcares do corpo e vá direto para a queima da gordura. Né? Então, para alguns casos, isso funciona muito. Para aquela pessoa que já tem uma alimentação boa, bem feita, já sabe treinar corretamente. E esse aeróbico em jejum ele não é corrida, ele é uma caminhada de alta intensidade. Se eu fizer esse paciente ou esse atleta correr, eu vou trazer um problema para ele de baixa glicemia ali, né? Ele vai ter uma hipoglicemia, ele pode ter vários outros problemas, desmaiar durante o treino. Então, tudo isso a gente considera que seja válido, obviamente com acompanhamento profissional do médico dele, nutricionista, o próprio treinador dele, para que ele não consiga ir para o lado errado do objetivo dele. Sim, sim. E outra questão também que eles sempre perguntam é a questão da modalidade esportiva. Por exemplo, muitas mulheres, o perfil da Karina, que veio aqui agora, ela sempre pergunta qual atividade física é melhor? É musculação, é funcional, é crossfit, é só aeróbico? O que você orienta nessa questão esportiva? Para mim não existe a melhor atividade física. Existe a importância de sim executar uma atividade física. A pessoa tem que ter prazer no que ela está fazendo, né? Tem que ser prazeroso. Mas se a gente for falar no que traz os mais benefícios, eu ainda considero a musculação, porque eu consigo separar o que eu quero de objetivos. Força, fortalecimento, hipertrofia, emagrecimento. Eu consigo dividir grupos musculares, eu consigo corrigir uma postura, prevenir uma lesão, tratar uma lesão. Então, se eu for pensar num esporte, todos esses, qual que eu prefiro é a musculação. Mas todos são muito bons, cada um tem que fazer aquele esporte que se sente bem fazendo. Interessante. E essas modalidades novas que vêm ganhando muita força, Pilates, o que você tem a incrementar? O Pilates é uma ótima atividade também. Obviamente, ele não serve para hipertrofia, quem busca isso. Ele também não serve como um trabalho aeróbico para quem busca isso. Então, ninguém vai ficar forte e ninguém vai emagrecer no Pilates. Mas uma coisa que o Pilates faz muito bem é um trabalho mais conscientizado, mais concentrado, trabalha muito a região abdominal, que é o core, né? E principalmente regiões... Quando a gente observa pessoas com problemas de desequilíbrio muscular, algumas lesões, algumas dores, o Pilates ele é fantástico para conseguir melhorar isso. Anotado. Muito obrigado, Rogério, pela participação. E aí, continuamos com For Life edição Janeiro Branco.